Oi, pessoas! Eu vim aqui para dar 5 dicas bem legais assim para facilitar o estudo. A vida inteira eu me dei bem em teoria, na escola sempre era história, teoria assim, na parte mais humanas, né? Era sempre história, filosofia, sociologia, eu sempre me dava muito bem. E são matérias que exigem muita leitura. Na faculdade também não mudou muito, as matérias teóricas que exigem leitura são as que eu me dou melhor. Eu não sou muito boa com exatas e tal. Mas é porque eu tenho o hábito de leitura e eu acho que é a maneira com que eu estudo que possibilita isso. Muita gente já me perguntou como eu faço para conseguir decorar a matéria, ou ler tanta coisa, às vezes são textos enormes para provas, várias provas na semana. É bom, vou dar algumas dicas assim. A primeira dica que eu dou é o local de estudo. Tipo, estuda num lugar mais claro possível para você não ficar forçando as suas vistas e a penumbra também vai te dar sono e dor de cabeça. Se você ficar forçando as vistas, né? E assim, seja sempre sentado, de preferência estuda numa escrivaninha ou numa mesa, porque se você for estudar na cama ou no sofá, você vai acabar deitando, dando aquela escorregada boa, e vai mudando de posição, e aquilo vai te dar sono, você vai acabar cochilando ou acabar com dor em alguma parte do corpo, principalmente na coluna, porque você sem perceber vai ficando naquelas posições mais tortas possíveis, e sem contar que se você estiver numa cama gostosa, com aquele travesseiro, estiver caindo uma chuvinha, aquela penumbra, você vai dormir ou estudar. Então, assim, tenta estudar num lugar mais claro possível, com uma posição legal, não desconfortável, mas pelo menos sentado, que não te desconcentre. E também retirar as coisas que tiram a sua concentração, por exemplo. Não estuda perto de uma televisão ligada ou de pessoas falando. O celular, se ele arranca a sua atenção, deixa no silencioso ou põe em outro cômodo. Porque a gente sabe, né? Se ele dá aquela pitadinha, já quer ver o que estão falando no WhatsApp, ou se é uma notificação no Facebook, alguma coisa assim. Então, vá para um lugar legal e retire qualquer coisa que tire a sua concentração de perto de você. Bom, o lugar é a primeira dica. A segunda dica é que sempre que eu tenho muitas provas ou uma prova com muito conteúdo, eu procuro fazer um cronograma para eu vencer etapas. Por exemplo, semana passada eu tive uma prova na faculdade de sistemas construtivos. Para quem é o primeiro vídeo que assiste do canal, eu faço arquitetura na UEG. E tinha vários temas de seminários que foram apresentados em sala. Eram 9 temas. E eu só tinha uma manhã e 2 tardes para estudar. Então eu pensei, meu Deus, eu preciso dividir esses temas e estudar, por exemplo. Tá até aqui anotado na minha agenda, ó. Na segunda eu estudaria patologias da construção, pré-fabricado, canteiros de obras. Na terça, revestimentos especiais, materiais alternativos, painéis de vedação. E assim vai. Porque quando a matéria é muito, são muitas provas, por mais que você estude, você tem aquela impressão que você estudou, sapateou e não saiu do lugar. Que você não sabe nada ou que não deu para estudar quase nada. Então, se você vencer o cronograma por etapas, você vai saber exatamente o quanto foi, o quanto falta e se você está em um ritmo legal ou não. Se você vê que está muito devagar ou muito rápido, dá para estudar mais um pouco, aí você refaz o cronograma. Bom, o lugar, primeira dica, cronograma, segunda dica. A terceira dica é que eu uso canetas coloridas para estudar. Por exemplo, eu tenho muito estabilo, tipo uma de cada cor, que eu uso tipo uma para cada tema. Não, assim vai, tenho várias. Uma para cada tema, ou, por exemplo, se a prova é sobre o mesmo tema, mas tem palavras parecidas ou tópicos parecidos, uso uma cor para cada coisa. Aqui, por exemplo, as minhas anotações da prova estão aqui. Ops. Eu tinha feito arquitetura efêmera de verde, concreto de cinza, automação predial de marrom, gestão e gerenciamento de obras de vermelho, e assim vai. Cada tema eu fiz de uma cor, porque se os temas são parecidos, na hora de responder na prova, você vai acabar puxando alguma coisa de algum tema. Mas, por exemplo, a pergunta é sobre gestão e gerenciamento. Aí eu lembro, estava escrito de vermelho, então eu vou puxar na minha cabeça tudo aquilo que eu lembro que estava de vermelho nos meus estudos. Porque se eu for jogar uma resposta do que estava de verde, eu sei que não está batendo o tema com a resposta e ela possivelmente está errada. Então, assim, eu não sei se isso ajuda para outras pessoas, mas colocar várias cores no meu estudo ajuda a lembrar e a não confundir, pelo menos para mim. Ou então, se é texto, se você não está anotando as coisas, grifa. Pega um marca-texto colorido e grifa cada coisa de cada tema de uma cor. Essa é a terceira dica que eu dou. Usar cores no seu estudo, nas suas anotações. Outra coisa também que é bem legal, assim, que ativa o cérebro e faz ele lembrar das coisas mais fáceis depois, se você usar, tipo,
Eu não sei se pode ter vários sentidos, porque o nosso sentido é tato, olfato, paladar, papai não é bem isso. Mas assim, aguçar com mais maneiras diferentes possíveis do seu cérebro. Por exemplo, se você tá lendo, você tá usando a visão, claro, mas se você lê em voz alta, você tá usando a visão, a fala e a audição, o que vai fazer ele memorizar com mais facilidade. No meu caso, além de ler em voz alta e usar essas 3 maneiras para facilitar o meu estudo, eu também uso a escrita. Eu, além de ler, ouvir e falar, eu escrevo aquilo que eu achei mais importante. Então, de alguma maneira, na hora daquela prova, você vai lembrar. Nem que seja da sua voz, nem que seja do que você leu ou que você escreveu, mas vai te ajudar a lembrar. Então, a quarta dica é pegar e fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes para te ajudar a memorizar. E a quinta e última dica que eu dou é assim: quando a gente está por um longo tempo sem beber uma água, ou sem comer, ou usando o cérebro assim, diretamente sem parar, você acaba fadigando. Não que você pare de pensar coisa assim, mas o seu rendimento diminui bastante. Então eu aconselho fazer um intervalo de tempos em tempos. Eu sempre deixo uma garrafinha d'água próxima aos meus estudos, porque se você se hidratar, vai melhorar até a sua concentração. E de 2 em 2 horas, pelo menos, faça intervalo, faça um lanche rápido, ou vai dar uma olhada ali na internet, liga para alguém, dá uma descansada, uma relaxada, toma um banho e volta para o estudo, que seu rendimento volta a ser como estava no início, a concentração melhora. Porque se você estiver cansado, com sono, fadigando, gente, não adianta amassar barro, porque você não vai aprender, por mais que você queira. Bom, então assim, isso são coisas que eu uso na hora de estudar, que me ajuda bastante, sempre dão certo. E é isso. Espero que ajudem vocês, porque me ajuda muito. Obrigada por acompanhar o canal, assistir os vídeos. Se gostou, dá like. Se não se inscreveu, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Beijo da Lalu!